Curta o vídeo e se inscreva no canal, por favor. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Tudo começa numa academia no oeste do Império Thales, onde Kiana, uma professora de cabelo rosa e olhar cansado, recebe visitas inesperadas no laboratório. Ela não sabe que esses homens estão tentando prendê-la. Ao tentar afastá-los, ela fica chocada quando um cavaleiro revela que Skari Preyley tramou uma traição. Duque Skari é seu avô, e apesar do pai ter sumido, seus irmãos mais velhos estão se destacando. Sua prima Melissa, criada com eles, é tão poderosa que todos a consideram uma santa. Resumindo, ninguém na família dela tem um desempenho ruim. Agora que os Preyley devem voltar à capital e serem executados, Kiana pede ajuda ao reitor, mas ele a ignora. O reitor conversa abertamente com um cavaleiro, confirmando que a academia ficaria com as invenções de Kiana em troca de sua cooperação. Isso deixa nossa garota completamente furiosa. Kiana é uma gênia da engenharia mágica, que é o estudo do uso de instrumentos mágicos com matemática e física. Ela tem muitas licenças e patentes em seu nome. Abandonou a família há 7 anos, e o reitor, que sempre a elogiava, tornou-se como família para ela. Mas agora ela percebe que confiou na pessoa errada. Com lágrimas nos olhos, jura arruiná-lo e seus descendentes, custe o que custar, mesmo que tenha que se sacrificar a um demônio. E assim, Kiana Preyley, aos 23 anos, é inesperadamente condenada à morte. Assim que nossa garota chega ao Império, é logo presa, e surpresa, Melissa também está na mesma cela. A prima loira inocente chora e diz que o avô é inocente, e que o príncipe Hiton confessou ter armado contra a família. Biak, um pássaro alveola amarela e criatura de Melissa, lembrou-a que ela rejeitou o pedido de casamento do príncipe que agora a pune. Kiana não entende como o avô caiu nessa armadilha, e Melissa revela que ele está muito doente agora. Melissa diz que o príncipe achou que a rejeição significava apoio ao príncipe herdeiro, o que não é verdade. Entendo. Os Preyley são uma família importante, então o príncipe quer eliminá-los por não serem úteis a ele, né? A conversa termina quando um cavaleiro anuncia a execução, fazendo Melissa enlouquecer, alegando ter poder divino e que não deveria ser incluída. Melissa se levanta, murmurando que deveria ter deixado a família Preyley e ido para o mosteiro, enquanto Kiana se preocupa com a prima, enlouquecendo antes de morrer. Kiana diz que, a menos que volte ao passado, nada pode ser feito, dando a Melissa a ideia desesperada de reverter o tempo. Ué, a prima dela não tá sendo um pouco egoísta? Pelo jeito que ela fala, parece que só quer se salvar. Enfim, o plano é voltar no tempo com as memórias e jurar entrar no mosteiro longe dos Preyley quando, de repente, uma luz brilhante surge entre elas. Depois, Kiana acorda no laboratório e, ao ver um jornal no chão, pega-o e lê sobre Melissa Preyley se candidatando à donzela divina, dedicando-se ao trabalho voluntário. O que mais a surpreende é a data. Ela percebe que voltaram 1 ano atrás graças ao poder celestial de Melissa. Uau, a prima maluca realmente reverteu o tempo, e temos 2 regressores. A primeira coisa que ela faz é escrever uma carta enigmática, esperando que a prima não tão brilhante entenda. Enquanto aguarda a resposta, Kiana usa o tempo para formular vários planos para o futuro. Dias depois, Biak, o adorável pássaro amarelo de Melissa, chega com uma carta, que Kiana lê na hora. Mas não menciona nada sobre a regressão. Melissa só escreve que acordou e se sentiu compelida a se tornar sacerdotisa. Ela também diz que não contatará a família, pois será voluntária pelo mundo. Então decide enviar um presente de despedida para Kiana. E adivinha só? É um passarinho fofo e rechonchudo. Biak explica que Melissa não precisa mais de uma criatura invocada, já que não é mais uma Preyley. Mas Kiana continua perplexa. A família Preyley pode invocar criaturas únicas, o que ocorre aos 8 anos de idade. Porém, Kiana nunca conseguiu invocar uma. Assim, ela se recusa a crer que Melissa possa simplesmente abandonar sua criatura. De qualquer forma, parece que eu estava enganado. Na verdade, há 3 regressores, e Biak é o terceiro. Por algum motivo, só Biak e Kiana mantêm suas memórias enquanto Melissa não lembra de nada além de sua decisão de virar sacerdotisa. Isso faz Kiana questionar por que Biak não contou a Melissa sobre a regressão, mas parece que as criaturas invocadas só são leais aos Preyley. E desde que Melissa decidiu partir, já não importa para ele.
Enquanto Kiana digere a notícia, Byack se intriga com o quadro cheio de notas. Ela explica que é seu plano, pois como gênio, tem que salvar a família. Ela pode ser genial, mas Byack duvida que salve o holandês? Afinal, ficou fora 7 anos e nada sabe da família ou do império. Mas opa, passarinho, parece que você deu uma ideia para Kiana. Ela se aproxima do Byack apavorado, sorrindo e ameaçando que, por ser grudado na Melissa, ele deve saber de tudo no império. E exige que ele anote tudo o que sabe. 3 horas depois, o pobre pássaro chora assustado, pois Kiana o força a lembrar de tudo. Ele é tão dramático e fofo. Ele então lembra de outro método e pousa na cabeça de Kiana, dizendo que criaturas invocadas podem transmitir memórias ao mestre. Eles se concentram e, estranhamente, as memórias chegam em texto, como se ela lesse um romance com Melissa como protagonista. Nossa garota quer vomitar, pois como professora sofisticada, nunca imaginou ter que ler um romance barato. Melissa devia noivado com Rodrigo, mas vê que a prima linda atraía vários homens e que Ana é mencionada às vezes. Não positivamente, mas esses homens expressam alívio que a vilã Kiana sumiu e Melissa não sofre mais, blá blá blá. Ela pode ser franca, mas vilã como apelido parece exagero. Isso irrita Kiana, mas como essas memórias são um romance que ela pode reler, ela decide chamá-lo de história original. Ah, o clichê, mas adoro como deram um toque fresco à coisa da regressão. Com uma pista, Kiana fala de seus planos, mas no fim não tem escolha senão voltar para casa. De repente, uma batida os interrompe, avisando que o reitor quer vê-la. Ah, não esquecemos de você, velhote! Parece que hoje é o briefing de entrada e o reitor quer que ela faça um discurso. É um evento anual para possíveis alunos e o reitor sempre a usa, a nobre gênia, para atrair jovens. Kiana sorri maliciosamente antes de mostrar aquele sorriso doce, que sabemos que esconde algo. Parece que temos um pequeno tango sujo antes que ela possa dançar para fora daqui. O auditório já está lotado de jovens nobres e seus pais. O reitor os saúda animadamente e apresenta o orgulho da instituição, Kiana Preyle, doutoranda. Ela planeja dar uma aula rápida de ciência, pois, como diz, eles lidam com isso todo dia. Melhor demonstrar para os calouros, né? Para provar seu ponto, ela derruba o reitor chutando suas pernas, derrama uma poção na cabeça dele e diz que é gravidade. Ela então dá um tapa nele com tanta força que sua própria mão dói. Ela chama isso de lei da ação e reação, deixando os jovens nobres fascinados com sua aula. Ah, não se empolguem ainda, porque isso é só o começo. Ela começa a puxar o cabelo dele, fazendo o reitor gritar: "E olha só isso! É uma peruca!" Ela joga pela janela com perfeição. Ela se curva para o público e chama isso de movimento de projétil. Todos ficam empolgados. Para finalizar, ela pega um adesivo mágico poderoso. Cola um papel escrito lixo na testa do reitor e sai, deixando todos alvoroçados. Ela acordou e escolheu a violência. Eu a amo demais! Depois, ela pegou uma carruagem para o Império, enquanto Byack, entediado e fofo no colo dela, pensa se o plano de abrir um negócio ou entrar na política contra o príncipe Hitton vai dar certo. Mas a mente brilhante da nossa garota é só para magia e engenharia. Ela não manja de economia e não tem contatos, por isso ela não consegue lidar com política. Parece que nossa garota era esquentadinha quando mais nova, só dando dor de cabeça para a família. Mesmo assim, o plano dela é se dar bem com eles. Se não rolar, o plano B é ajudar o maior inimigo do príncipe Hitton a se vingar. Acho que ela tá falando do príncipe herdeiro, né? Byack tá todo animado por estarem quase em casa, mas Kiana corta a alegria dele dando uma missão de entregar uma carta. Coitado do Byack, acha a nova dona horrível, mas ela nem liga e só pede para ele entregar a carta na caixa postal 1135 em segredo. Todas as criaturas invocadas por Preles têm talentos únicos, e nosso pequeno Muffin tem o transporte secreto, que permite entregar itens pequenos disfarçadamente em curtas distâncias, levando uma semana. Pouco depois, Kiana chega ao ducado e diz que vai se instalar para a noite e cumprimentar o avô na manhã seguinte. Embora seja constrangedor, ela não tem escolha senão se aproximar dele para se prepararem para o que está por vir. Duque Skari, o mestre espadachim de olhos vermelhos penetrantes, fica chocado ao saber que sua neta voltou para casa.
Ele não recebeu nenhum aviso sobre isso, então está preocupado com o que possa ter acontecido. Kiana tinha 16 anos quando saiu de casa, e o Duque só lembra dela se isolando no quarto e atormentando Melissa quando saía. Ele ficou chateado quando Kiana não voltou por anos e perguntou o que havia de tão ruim em casa, levando Joshua a listar os motivos honestamente. Número 1. Os pais deles fugiram. 2. Vovô é velho demais para lidar com adolescentes chatos assim. 3. Alex, o irmão mais velho, é obcecado por brigar. 4. O segundo irmão, que é ele, é rebelde, mas bonito. E 5. Melissa parece inocente, mas pode te apunhalar pelas costas. Vovô ficou sem palavras, vendo que, apesar da riqueza, a família era disfuncional. Meu Deus, eu também tentaria fugir da minha própria sanidade. Enfim, adoro como o irmão Joshua é consciente. Kiana acorda fofa de pijama, mas tem um dia péssimo ao ver uma nova empregada musculosa a encarando. Claramente uma empregada tipo, parece doce, mas pode te matar. Kiana suspira, pede café e diz que sabe que ela é espiã do avô. A empregada se desculpa, nervosa. O avô dela certamente mandaria outro espião, então ela acha que a senhora Toned Maid devia colocar isso no currículo dela. Ela dá tapinhas no ombro e diz que vão visitar o Joshua hoje. Kiana toma café, planeja o dia e quer se aproximar do avô, mas precisa fazer algo digno primeiro. A criatura do avô é Ho, um pássaro preto que absorve e purifica veneno. Ela acha estranho que Ho não aparece na memória de Melissa até serem presos por traição. Na memória, Kiana vê Ho sem conseguir ficar em pé, sugerindo que tomou veneno mortal. Vão à rua Loadaton, onde Joshua, todo exibido, toma chá na varanda e todos elogiam seu luxo. Ele é uma verdadeira diva. Acham que sua cobra fareja dinheiro, ou talvez seja tudo dinheiro sujo. Uma carruagem Preles chega de surpresa, e Joshua se espanta ao ver sua irmã, que o saúda com um vaso de padrão xadrez. Pensando bem, vejo que todas as roupas das nossas meninas têm estampas xadrez, então ela claramente adora esse padrão. Kiana atira uma revista na cabeça do homem, mandando-o parar de inventar histórias sobre o estilo de vida do irmão, que não é ilegal, apenas uma escolha pessoal. Ao entrar, Kiana se joga no sofá e surpreende Joshua, revelando que sabe que ele é dono da Lorelai e que a editora é Lia, sua criatura que vira humana. Ah, já posso imaginar como ela deve ser linda em sua forma humana. A Lorelai é uma revista de fofocas, mas vende muito bem. Joshua influencia a opinião pública e conhece os eventos da capital. Kiana diz diretamente que veio fazer 2 perguntas. A primeira é sobre como ele se sentiria se sua criatura ficasse doente. Joshua diz que preferiria sofrer no lugar de Lia, fazendo Kiana crer que deve curar Ho para reconquistar a confiança do avô. Joshua desconfia dela por perguntar da família. Quando Kiana diz que parentes devem se ajudar, ele teme que outra alma tenha tomado o corpo da irmã. O Mano Diva é bem esperto. Ele quase acertou. Ele exige que Kiana revele um segredo só deles. Ela o olha com nojo, dizendo não serem próximos o bastante, provando ser realmente a irmã dele. Na segunda pergunta, ela indaga sobre o príncipe herdeiro, mas parece que Joshua só sabe o que todos sabem. O príncipe caiu de um penhasco caçando nas montanhas Édipa há 6 anos e sumiu. Mas o imperador deixou claro que o cargo ficará vago até ele confirmar que o príncipe herdeiro realmente se foi. Joshua não sabe mais nada. Kiana sugere que ele investigue as ligações da família com o príncipe Hitton e o herdeiro. Ela nota a cara zangada de Joshua, sabendo que ele está preocupado. Apesar disso, ele a aconselha a não se meter em assuntos reais. Suspirando, pensa em repreendê-la como o avô e Alex, lembrando o quanto eles detestam sua revista. O Duque tem 2 filhos. O mais velho é o pai deles, e o segundo se apaixonou por uma plebeia e fugiu. Aos 5 anos, a mãe de Kiana deixou uma carta dizendo ter achado o amor verdadeiro, mas sua carruagem caiu de um penhasco ao fugir dos cavaleiros. Como resultado, o pai deles enlouqueceu, foi caçar monstros no norte e nunca mais voltou. Mas os problemas de Kiana não param por aí. Só ela tem cabelo rosa e olhos verdes como a mãe, e não invocar criaturas a faz duvidar de ser uma prelay. Criança, não lidava bem com isso, mas vê que os irmãos também sofreram muito na época.
Só crianças lidando com traumas por causa dos pais problemáticos. Ela confessa a Joshua que estudou magia para mudar a cor dos olhos, pois a viam como uma vergonha. Mas isso a fez descobrir que é um gênio em engenharia mágica. Não lembra bem, mas Joshua ficou arrasado com a separação e passou a odiar qualquer traição. A babá não aguentava ver Joshua sofrer, então disse que trapacear era comum, levando-o a investigar escândalos da alta sociedade. Ele seguiu sua vocação e lançou o projeto Lorelei, expondo a podridão social, que se tornou um enorme sucesso. A babá realmente criou um bilionário. Na história original, Joshua bêbado reclamou ao avô sobre os pais irresponsáveis, enquanto o avô só ouvia, pois sugeriu que o pai fosse caçar monstros. O avô e Alex se opõem ao negócio de Joshua, não por desonra familiar, mas por acharem que ele está preso ao passado. Mas Kiana discorda. Ela crê no talento de Joshua e o apoia, aquecendo o coração do irmão até chamá-lo de revista de fofocas. Exemplo perfeito de amor fraterno, meio apoio, meio insulto. Kiana decide ir embora e devolve o travesseiro que usava. Joshua dá o travesseiro a ela, dizendo ser um presente pela vaso que ela lhe deu. Com um olhar envergonhado, diz que a desgraça da família vem de ações, não da cor dos olhos. Kiana sorri, surpresa. Joshua provoca. Tão emocionada que seu coração derrete? Adoro como eles são caóticos e afetuosos ao mesmo tempo. Ao entrar na carruagem, Kiana lembra do pedido. Joshua diz para deixar assuntos imperiais com o avô. Preocupado, ele pergunta por que ela está magra e pálida, questionando os cuidados da academia. Kiana estranha, pois não se falam há 6 anos. Parte, deixando Joshua intrigado e decidido a segui-la. Na carruagem, Kiana diz à criada que irá ao armazém antes de voltar para casa. Ela não consegue deixar de se preocupar que, se entregarem tudo ao avô doente, como Joshua sugeriu, a família pode se meter em problemas de novo, e achar inútil procurar o príncipe herdeiro é simplesmente errado. Ela lembra de quando tinha 13 anos, como seu avô a apresentou a Melissa, filha do seu tio. Após perder os pais, o avô acolheu Melissa, esperando que a idade próxima criasse um laço forte. Mesmo sendo parente distante, Melissa invoca uma criatura. Desde então, Kiana sonha com Pioque gritando, "Sou da Kiana!" e sempre acusa Melissa de roubar o pássaro gorducho. Isso me parece suspeito. Aos 16, Kiana atacou Melissa com uma faca e foi detida, mas tinha um motivo claro para isso. Aos 13 anos, Kiana aprendeu engenharia mágica em segredo e criou um artefato para mudar a cor dos olhos. Ela quer mudar os olhos de Melissa para que ninguém a veja como mais apta a ser a senhora da família para ele. Para isso, precisa esfaquear Melissa, pois o artefato requer sangue do usuário para ativar. Seu avô a repreendeu, certo de que ela passou dos limites desta vez, e pediu que refletisse sobre suas ações. Ela percebe que nada mudará, mesmo alterando os olhos de Melissa, e pede ao avô para ir à academia e se redimir. Na carruagem rumo à academia, Kiana olha para o artefato mágico e pensa em se livrar dele depois. Durante a viagem, ela de repente sente vontade de ir ao banheiro. Ela pede para parar a carruagem e busca um lugar na floresta. Quando vai fazer o que precisa, um garoto a surpreende dizendo para ficar longe. Ela se pergunta o que ele faz ali. Parece ter a idade dela e pode estar machucado. O garoto diz que ela age como se não notasse nada e segue em frente. Ela continua, deixando-o perplexo. Mas nossa garota se vira e, mesmo de capa, Kiana nota que a voz dele soa feliz. Ela remexe no bolso e mostra a ferramenta mágica que criou para mudar a cor dos olhos. Como não precisa mais, decide dar a ele para vender no mercado negro ou onde quiser. O pobre rapaz não entende por que Kiana o ajuda, mas ela, sendo Kiana, tem poucas palavras doces. Ela só diz que faz isso por si mesma, para aliviar a mente, já que deixar alguém ferido a incomoda. Além disso, ela só tenta passar algo inútil para aliviar seu peso. Parece frio, mas o garoto diz que é uma ferramenta muito útil para ele, então agradece. Isso faz Kiana encará-lo, mas curiosamente, mesmo sem ver nada, ela sente uma aura confiável do jovem, o que desperta seu interesse no que aconteceu com ele. O garoto revela ter sido traído, mas está vivo, então pode se vingar. Ele pede a Kiana para não se preocupar, e ela nega friamente estar preocupada, se despedindo com um "espero que não morra" sem entusiasmo. Ela deixou claro que isso não é um encontro romântico.
Antes de ir, o garoto dá seu número de caixa postal, 1135, e promete contatá-la no futuro se sobreviver, o que Kiana acha irritante, mas memoriza facilmente o número. Foi a última vez que Kiana viu o garoto há 6 anos. Logo depois, soube do sumiço do príncipe herdeiro, e, curiosamente, o acidente ocorreu no mesmo local onde ela viu o menino. Tudo bem. Agora, todos concordamos que o garoto misterioso era o príncipe herdeiro. Pensando bem, ela conheceu o príncipe quando eram mais novos. Lembra-se dele com cabelos prateados, olhos azuis, um príncipe brilhante e rechonchudo. Ah, ele parece uma gracinha. Todos adoram o príncipe herdeiro por lembrar o primeiro imperador, o que a jovem Kiana invejava, pois sua linhagem era tão evidente. Acima de tudo, ela detesta sua natureza vibrante, que a lembra de Melissa. Mesmo assim, ela acha que o garoto pode ser o príncipe herdeiro. E lembre-se que ela pediu a Pioc para entregar uma carta na caixa postal 1135. Sim, a carta é para a caixa do menino, e ela pergunta se ele ainda está vivo. Sobre o pássaro fofo, Kiana sabe que sua família pensará que ela roubou o Pioc de Melissa, já que ela costumava importunar a prima antes. Seus pensamentos são interrompidos pela criada espiã, anunciando que chegaram à loja geral. Enquanto isso, um homem lindo de cabelos azul meia-noite e olhos dourados checa seu visual, enquanto seu assistente, ou cabide humano, questiona todo esse esforço. O jovem teme que, se for muito intenso, Kiana possa ir embora antes de conversarem. É, definitivamente o príncipe herdeiro. De volta à nossa garota, ela compra remédios e estimulantes e decide ir para casa, pois sabe que o avô está acordado. Com os irmãos, ela compartilha o sangue materno, mas com o avô, não sabe se é realmente neta, temendo o constrangimento do encontro. Nossa garota se distrai quando um cara deslumbrante de cabelo azul meia-noite entra na loja, como sob um holofote. Embora o olhe com desinteresse, ela admite que ele é refinado e bonito. Em seguida, outro homem entra e a cumprimenta, mas ela só vê um homem lula falando com ela. Ela reconhece o homem como Rodrigo Pervez, segundo filho do Ducado Pervez, e esfrega os olhos alegando adaptação à luz. Resumindo, ele é feio. Nem um minuto se passou e nossa garota já está no modo malvada. Os clientes na loja ouvem tudo, segurando o riso. Rodrigo ri e pergunta se Kiana está chateada pelas conversas de casamento com Melissa. Ele garante que todos saibam que Kiana o seguia e admite que ela gosta dele. Ele diz que como ela foi para a academia, ele teve que falar de casamento com Melissa. Então, ele alegremente acha que devem ficar quites e deixar tudo para trás. Como assim? Quites? Você entende cálculo de derivadas de funções transcendentais? Claro que não. Isso faz Kiana pensar que eles não podem estar quites. Mesmo assim, ela o cumprimenta formalmente, curvando-se como uma dama nobre e pergunta sobre seu bem-estar, achando que ele já deveria ser um ótimo chefe. Isso confunde Rodrigo, e Kiana explica que ele devia ter virado chefe, pois era ótimo em temperar as coisas entre Melissa e ela quando jovens. Adoro como ela mantém uma expressão neutra enquanto é tão cruel. As pessoas riem de novo e o queixo de Rodrigo cai de incredulidade. Mas isso não é tudo. Kiana conta que Melissa virou sacerdotisa antes do noivado, insinuando que sua prima preferia servir aos pobres a servi-lo, ferindo o orgulho de Rodrigo. Ela o cozinhou, assou e temperou com sal. Eu poderia ver nossa chefe fazendo isso o dia todo. Isso revela a verdadeira natureza de Rodrigo, que agarra violentamente o braço de Kiana e declara que ela nunca poderá deixá-lo. Tão próximos, ela só vê seus olhos vermelhos. Era por isso que o perseguia, pois acredita que, se casarem, terá filhos de olhos vermelhos como os Preles. Como o cabelo pode ser tingido ou usar peruca, ela ficou obcecada com a cor dos olhos naquela época. A visita de Rodrigo à loja, só para vê-la, mostra que ele quer casar apenas com a dama Prele. Ela pergunta se ele pode, apesar da atitude horrível dela, por ser brilhante, gentil, linda e adorável. Vamos tirar um momento para apreciar como ela é realmente linda? Adoro seus cabelos ondulados e olhos cansados, mas fortes. Rodrigo acha que o Duque ficaria feliz em se livrar dela, mas ela crê que será a neta favorita com 2 irmãos superprotetores. Nossa garota acabou de expor o enredo clássico do Manhua de Realeza. Finalmente, nosso cara entrou na brincadeira. Esta é sua primeira interação com Kiana. Ele afasta o braço de Rodrigo dela e diz que ele parece mais malvado que a moça que chamou de horrível. Seus olhos frios fazem Rodrigo tremer de medo e ficar sem palavras. Após lidar com a Lula, ele se vira para Kiana e pergunta charmosamente se podem conversar.
Seu olhar inocente faz Kiana querer dizer sim, mas há algo que ela não pode doar: seu tempo. Ela diz não na hora, chocando tanto o pobre homem que sua alma deixa o corpo. Desculpe, príncipe herdeiro, ou quem quer que seja. Tente na próxima vez. Logo depois, Kiana volta para casa. A criada espiã a segue com muitos frascos, preocupada por ela não ter comido. Kiana vira-se e diz que já comeu, falando do suco e biscoitos que Joshua serviu. Mas a criada não considera isso uma refeição de verdade. Seguem caminhando pela enorme propriedade, deixando nossa garota exausta, enquanto a espiã criada sorri triunfante e comenta que o fôlego da senhorita é só um pouco abaixo da média. Já adoro a dinâmica entre elas. Após uma caminhada, chegam à estufa, que precisa de permissão do Duque para entrar. Mesmo assim, nossa garota entra e encontra H.O. deitado no centro, pedindo calmamente que ela saia. Aos 6 anos, Kiana admirava Ho voando sobre a propriedade e sonhava ter uma criatura invocada, imaginando que seria um pássaro como ele. É hora de executar seu plano. Ela usa sua autoridade de prele para impedir que Ho a mande embora, confundindo o pássaro. Após prometer consertá-lo, Kiana ordena a Spy que guarde a estufa por 2 horas. Quando Kiana inspeciona, as coisas ficam sérias. A governanta informa ao Duque que Kiana saiu cedo, decepcionando o avô, pois todos os netos parecem querer deixar a casa. Ele lembra o dia em que Joshua jurou nunca mais voltar à mansão. A empregada-chefe nota a expressão preocupada do Duque e decide compartilhar uma história sobre lidar com seus filhos rebeldes, aprendendo que palavras são a única forma de expressar sentimentos. Ela sugere que o Duque seja sincero com Kiana sobre seus sentimentos, fazendo-o perceber que não pode esperar que os netos mudem sem que ele também mude. Ele também deve mudar. De repente, a porta se abre e o mordomo anuncia freneticamente que Joshua chegou, motivando o avô a finalmente pôr a mudança em prática. Como Duque, isso deve ser fácil, não é? Na sala de estar, o avô logo expressa seus pensamentos, dizendo que Joshua fugiu, diferente de Kiana, que saiu para estudar. A empregada-chefe parece nervosa atrás enquanto o Duque chama Joshua de neto terrível que nunca se importou com o avô fraco, apesar dos esforços para tratá-los bem, garantindo que recebessem a mesada regularmente. Não é o Duque, então Joshua fica surpreso quando ele se gaba de ser o melhor avô, forçando o vovô a exclamar que só está expressando seus sentimentos. A empregada está estressada ao fundo. Quando Joshua diz que voltou porque Kiana agia estranhamente, o Duque lembra que devem se preocupar quando ela agir normalmente. De repente, o mordomo escancarou a porta novamente, desta vez para anunciar que Lady Kiana entrou na estufa. O Duque fica tão chocado que Joshua pede que ele se acalme. Mas como poderia? Kiana está com a criatura invocada dele. Joshua o encara sério e admite surpresa com a calma do Duque, que não corre à estufa. Ambos se encaram em silêncio antes do Duque ir ver Ho. Essa família maluca é sem querer hilária. Na estufa, Spy os impede e se desculpa, explicando que não pode deixar ninguém entrar por 2 horas, por ordem da Lady Kiana. O Duque se enfurece, mas quando a criada revela que Lady Kiana sabe que ela é espiã, vovô e Joshua ficam chocados por ela não ter sido punida. A criada diz que a senhora é surpreendentemente gentil e nota um pouco de bondade quando ela a critica. Spy aconselha o Duque a confiar na neta, pois crê que Kiana pode curar Ho. O vovô percebe que nunca confiou em Kiana antes. Joshua interrompe o momento emotivo do avô, admitindo que se importa, mas nunca confiou neles. O avô questiona o que teria acontecido se ele tivesse confiado a família a Joshua. Joshua responde que estaria em ruínas, confirmando o pensamento do avô. Por isso, mesmo idoso, ele continua se sobrecarregando, sem acreditar que ninguém reconhece seu amor por eles. O Duque acha essa confissão refrescante, enquanto a governanta, exausta, desaba no chão. Ei, alguém pode verificar a pressão alta dela? De repente, ouvem Kiana e Ho rindo. Correm para dentro e veem Kiana bebendo suco, enquanto Ho agradece e bate as asas. O avô chama Kiana. Ao encará-lo, seus sentimentos retornam, pois mesmo criança, sentia-se insignificante diante dele. As repreensões por assediar Melissa a envergonharam mais. Formada, sem notícias dele, não o odiava, pois sentia não ser sua neta biológica. Hoje, porém, ela está diferente. Realizou algo importante, então se ergue orgulhosa, sorri e diz que usou ciência, não medicina. Explica como criou uma ferramenta mágica que reduziu a concentração do veneno no corpo de Ho. Surpreende-se ao ouvir pela primeira vez um obrigado do avô. Ele admite não ter feito nada por ela, mas ela salvou Ho.
Kiana o corrige. Ele faz muito, como a mesada mensal. Ho abraça seu mestre. O Duque pergunta como Kiana sabia que Ho estava na estufa. Ela diz tê-lo visto por acaso ontem. Como menina sem filtro, admite não ter relação com Ho, magoando o pássaro preto, mas quis ajudar por ser querido pelo avô. Isso comove o avô, mas por serem novos nisso, todos ficam em silêncio. Joshua muda de assunto e pergunta sobre o café no chão. O Duque pede o relatório diário, que Spy apresenta abertamente para o Duque e Joshua lerem. O irmão logo chama Kiana de louca, questionando por que só consome café, estimulantes e doces em vez de comer. Joshua pergunta se ela vivia assim na academia. Kiana nega, aliviando-o, até acrescentar que dorme e anda menos agora por causa da tese. Todos ficam boquiabertos. Quando perguntam como ela vive na academia, ela diz que trabalha no lab por 16 horas diárias. Dormir ou comer é perda de tempo, então toma café, estimulantes e remédios o dia todo. O estresse do vovô aumenta tanto que ele cai de joelhos, fazendo todos entrarem em pânico. Após absorver tudo, Joshua lembra que é por isso que ela é magra e pálida. Kiana rebate que, diferente dele, na academia adoram quando ela se esforça. O vovô reage dizendo que isso só mostra que não se importam com ela, o que a surpreende. Ela explica sobre relatórios semestrais. Mas seu ponto é que, para ser aceita na academia, ela precisa provar seu valor. Minha pobre menina só quer pertencer. Ouvir isso parte o coração do avô, que se pergunta o que deixou passar para ela sofrer tanta crueldade, já que ninguém no Purley ousaria tratá-la assim. Joshua acha ridículo que ela tenha passado por tanto só para ficar na academia e reclama que ela nunca os deixou ir à formatura ou visitá-la lá. Ele desabafa, dizendo que mandam 10 cartas por mês de tanta preocupação, mas ela não sabe e até diz que mandou convite para a formatura, mas foi ignorada. Com o silêncio incômodo na sala, Ho quebra o gelo explicando que alguém roubou as cartas, e por ser uma família caótica, concluíram que Kiana não os queria. Ho deu uma bronca neles por isso. O Duque então traz uma caixa cheia de cartas da academia, que Kiana lê rapidamente. Embora digam que Kiana vai bem na academia, destacam sua recusa em responder. Pior, avisam a família para não ir à formatura, pois Kiana não irá se eles estiverem lá. Isso a faz lembrar de quando a academia a incentiva a ficar, prometendo respeito à sua posição. Sempre a seduzem para continuar na pesquisa e sorriem, mas no fim, são só loucos. É bom que isso tenha sido resolvido rapidamente. Joshua reage furioso, dizendo que arruinaram uma família. Ho diz que já estava ruindo, chocando todos. Esse pássaro é mesmo brutal. Joshua então percebe que o comentário de Ho tem fundamento. Eles ignoram isso e nunca tentaram discutir em família. Ele pergunta ao avô se deixará a academia em paz, e ficam surpresos ao saber que o Duque já planeja enviar Alex. Joshua conforta Kiana, segurando seu ombro e dizendo que o maluco Alex cuidará de tudo. Kiana lembra o avô de pedir a Alex para libertar os alunos inocentes, e ele concorda. Quando conheceremos Alex? Ele parece divertido. De repente, Piak surge chamando Kiana e pousa em sua cabeça, surpreendendo a todos. Kiana, desconfortável, explica que Melissa lhe enviou o filhote, já que não é mais Purley, apesar de não querer aceitá-lo. Piak, magoado ao ouvir que Kiana não o queria, chora e grita seu ódio antes de voar para o céu, chocando a todos. O Duque sugere que Kiana procure Piak para confortá-la, pois ela pode ter se ofendido com seus comentários, já que as invocações são muito influenciadas pelas emoções do mestre. Notando a ansiedade de Kiana, o vovô a tranquiliza, lembrando que ela é sua neta, afinal. Ele se aproxima e diz que a residência não é uma academia, então pular refeições e usar poções para estudar não é mais permitido, deixando-a desconfortável. Antes, ela sentia ciúmes ao ver outros recebendo conselhos do avô sobre invocações. Agora que ele a aconselha, ela decide aceitar. Ela diz que vai confortar Piak já, deixando-os em silêncio chocado. Olha de volta agradecida, sentindo-se a verdadeira mestra de Piak. No escritório do príncipe Hetten, Rodrigo entra às pressas pedindo ajuda. Implora que influencie a casa do Duque Perli para casar com Kiana, superando seu irmão. Destaca a amizade, diz que o pedido é pequeno pelo que fez e que será imperador. O príncipe hesita e diz, não ser o herdeiro, seu irmão pode estar vivo. Rodrigo ri, dizendo que o empurrou. Essa lula é pior do que eu pensava.
O imperador do Império Thales está doente há 7 anos, e a imperatriz ficou reclusa desde que o príncipe herdeiro sumiu. Desde então, o príncipe Heten e a mãe dele estão no comando do império. Celie, filha da quinta imperatriz falecida, não tem apoio e não ameaça a sucessão, fazendo Heten se ver como provável próximo imperador. Mas ele não consegue superar a frustração de não ser o príncipe herdeiro. Rodrigo ri e diz que se há jovens de olhos azuis da idade do príncipe, Heten já deve ter dado um jeito neles discretamente. Ele acrescenta que não dá para mudar a cor dos olhos, então não há com que se preocupar, fazendo Heten sorrir e concordar. Depois, o príncipe Heten escreve ao Duque Perli, mas irrita-se quando Rodrigo usa o incidente contra ele, fazendo-o pensar em destruir Rodrigo e a família do Duque. Bem, não poderia ligar menos. Voltando a Kiana. Ela encontra Piak emburrado no seu quarto. O coitado explica que não tem para onde ir, e Kiana deita-se ao lado dele. Após um silêncio, Kiana pergunta se Piak sente falta de Melissa, mas ele só devolve a pergunta. Kiana percebe que a Melissa das memórias é cheia de amor e bondade, irritando-a por provar que sua prima é naturalmente gentil. Será mesmo? Kiana vira-se para Piak e diz que nesta vida parece que ele ficará ocupado com ela. Mas Piak revela que se sente mais energético que antes. Ele diz fofamente que transportar itens é bem mais fácil agora e que acha que pode reduzir ainda mais o tempo na próxima vez. Opa, isso dá a Kiana uma ideia brilhante. Se ela o fizer entregar coisas, pode economizar muito tempo. Surge um sorriso malicioso ao planejar usá-lo como entregador. Trabalho sem parar, lá vamos nós. Ah não, meu pequeno pacote de alegria. No outro dia, a criada entra histérica no quarto de Kiana com uma proposta do Duque de Pervez. Ela acha que Rodrigo age mais rápido que o esperado, como fez com Melissa na história original. Claro, ela já planejou resolver isso anunciando que tem um amante. Mas há 2 grandes problemas com esse plano. Primeiro, ela não tem esse homem, e se o avô desaprovar, tudo será em vão. Então ela se apressa para ver o avô. Alex, furioso com a notícia, veste sua melhor roupa e vai direto à mansão Perli. Falando em casamento, Alex já está fora, pois mulher alguma sobreviveria com ele. Joshua jura nunca casar. Melissa promete entrar na aliança, só que Ana fica disponível. Joshua preocupa-se, pois até o príncipe Heten apoia os Pervais, dificultando recusar. Mas promete não deixar a Lula tocar sua irmã, planejando impedir o casamento. Adoro sua natureza fraternal sutil, mas protetora. Kiana entra no escritório do avô e pede que, por salvar Ho, a livre do casamento. Vendo a surpresa do avô, explica ter um plano que nem o príncipe poderá ignorar. Para seu espanto, o duque garante que ela não precisa fazer nada para ter seu favor. Ser honesto e dizer, não quero casar com a Lula, ou algo assim, já basta. Reconstruir uma família desfeita é difícil, mas é emocionante ver esses esforços. O Duque rasga a proposta a tempo. Joshua chega, diz que sua preocupação foi resolvida e que é hora de voltar para casa. O silêncio constrangedor volta, então o irmão mais velho sai da sala, esperando que Kiana o siga. Mas nada acontece, então ele grita alto o suficiente, perguntando se alguém vai se despedir dele. Ele grita que o avô tem pernas ruins e alguém jovem deveria ir, forçando a garota a abrir a porta enquanto Joshua sorri triunfante. A irmãzinha Tsundere nega, dizendo que só quer sair para se exercitar. Fofos! Joshua finalmente entra na carruagem enquanto Kiana fica parada, braços cruzados, evitando olhar ou falar um com o outro. Presos no constrangimento da despedida, não costumam dizer adeus, cuide-se. Mesmo assim, Kiana vê o irmão com novos olhos e considera confiar mais nele. Saber que ele se importou em escrever cartas a faz imaginar como suas vidas poderiam ter sido diferentes se tivessem ficado juntos. Desta vez, ela é mais gentil e pergunta a Joshua com um tom suplicante se ele investigará o príncipe coroado como ela pediu. Joshua, surpreso, hesita antes de aceitar. Kiana pede que investigue o desaparecimento de Ho e encontre o marquês César Levin, deixando Joshua horrorizado com o último pedido.
Falando do Marquês, ele planeja visitar a capital hoje e sorri, dizendo que agora é o momento certo. Ah, César é o homem encantador de olhos dourados. Ele é o protagonista? Príncipe herdeiro? De qualquer forma, preciso ver mais dele. Embora Kiana nunca tenha visto César pessoalmente, conhece seu nome pela grande quantia que o Marquês doa à academia, especialmente ao Fundo de Desenvolvimento Mágico dela. O Marquês Levin é rico e solteiro, e mesmo nas memórias de Melissa, ele nunca teve contato com ela, muito menos a cortejou. Isso leva Kiana a crer que o Marquês não se interessa por mulheres. Por isso, ela quer encontrá-lo para propor um contrato de relacionamento falso. Mesmo sem saber como ele é, ainda é sua melhor opção. Querida, seu homem é jovem, bonito, alto e atraente. Ela se pergunta se César é parente distante do falecido Marquês, que morreu aos 60 sem filhos. Mas não é o caso. Joshua conta que há 3 anos, quando bárbaros invadiram Levin, César surgiu, venceu a guerra e salvou o Marquês. Sendo um marquês sem herdeiros, ele adotou o herói plebeu e o declarou seu sucessor. Joshua diz que César não socializa, sem conexões. Kiana se pergunta como seu irmão o rotulou de incômodo sem amigos. O fato de César não usar roupas chiques, mas parecer mais legal, irrita Joshua, que acha isso perturbador. Kiana olha para o irmão aborrecida. Ainda assim, ela se sente aliviada ao saber que César é bonito por causa disso. Então, Joshua pergunta por que ela procura o Marquês, e Kiana nota a preocupação do irmão, decidindo tranquilizá-lo. Mas como expressar isso no estilo da Kiana, mandando ele cuidar da própria vida e vazar? Vamos pegar leve com ela. Parece que seu cérebro e língua estão em desacordo. Para distrair minha querida das restrições de café e besteiras, Spy entrega uma carta de Joshua revelando que César Levin tá num cassino ilegal. Beleza, César não é viciado. Tá lá de olho num ex-cavaleiro imperial, Orca Sades. Esse cara sinistro se aposentou há 5 anos, mas o interessante é que ele era mestre de esgrima do príncipe e estava na caçada há 6 anos. César acha que Orca já devia ter falido por causa do vício em jogo, mas ele tá aí com grana como se alguém tivesse dado uma bolada pra ele. Mas o plano do César para hoje parece que foi afetado por algo inesperado. Kiana chega, senta do lado do Orca e aposta tudo no blackjack. Ela chama a atenção de todo mundo e ganha fácil, deixando Orca puto, achando que ela trapaceou. Orca agarra o pulso da Kiana com força, parte do plano dela para fazer ele causar e o cara que ela quer conhecer aparecer. O plano tá dando certo. O cara que ela espera vem salvar, segura a mão do Orca e avisa para não usar violência ali dentro. Ele afirma ser o dono do clube. Seu cabelo e estilo lembram Joshua, mesmo com máscara. Impossível minha diva gerir um cassino ilegal. O dono explica que nossa garota não trapaceou, foi só sorte de iniciante. Então ele se vira para parabenizá-la. É a deixa para ela tirar a máscara, revelando um impostor de Joshua. Os guardas aparecem e prendem o dono, um criminoso chamado Aurin Calef. Os presentes ficam chocados, achavam que Joshua era o dono. Kiana fica firme, sabendo que Aurin era peça de Hitton contra Prell. Como Joshua não tem amigos, Hitton o atacou ajudando Aurin a se passar por ele. Na vida passada, o clube fechou e Aurin sumiu. Agora, ela quer expô-lo para Joshua provar que não tem ligação com a casa de apostas. Antes que as coisas piorem, Kiana manda Spy trocar as fichas que ganhou. 2 coelhos numa cajadada só. Adorei! Abian Regine se aproxima e agradece por finalmente capturarem o agressor de sua família. Esse jovem charmoso de cabelo azul lidera a 5ª guarda da capital e vem de família nobre. Antes de ir ao clube, Kiana mandou uma carta a Abian destacando o nome de Aurin para garantir que ele viesse. Por quê? Quando servo dos Regines, Aurin matou a duquesa e roubou suas joias, virando um criminoso de primeira. Abian jurou pegá-lo, entrou na guarda e virou capitão, sacrificando até casamento para evitar corrupção. Nossa garota não tira os olhos dessa joia rara que largou seu cargo nobre, enquanto o bonitão a olha confuso. Uma senhora séria ao lado de um cara radiante, e olha só essa diferença de altura. Eles formam um par e tanto, na verdade. Kiana pede que ele investigue a fundo e dá uma dica. Alguém tá ajudando Aurin. Abian concorda.
Por hora, ele oferece a mão para tirar ela da área perigosa. Ela recusa e diz que está esperando a empregada, que está trocando dinheiro. Antes que ele fale, ela avisa que ganhou na mais pura honestidade. Isso interessa a Abian, e ela explica de um jeito que não entendo. Resumindo, ela calculou tudo. Diz que Auren a apoiou antes para usá-la de isca para os novatos, que achariam ter a mesma sorte. Abian está fascinado por ela, e Kiana solta que ele pode estar se apaixonando. Mesmo ela falando dos Cavaleiros Prelly lá fora, Abian segue preocupado e acha que ela não devia estar num cassino. Kiana franze a testa e diz que o problema é dela, não dele. César ri e concorda que Abian devia parar com essa fixação. Adoro quando os nerds soltam esses termos chiques. Ele se apresenta como César Levin. Kiana lembra dele da loja e não acredita que é o cara que procurava. César diz a Abian que conhece a moça e garante que ela está segura, mandando ele voltar para o seu posto. Acho que é tchau para o senhor Algodão Doce, mas ele pergunta a Kiana se pode visitá-la na propriedade Prelly, um pedido que nossa garota prontamente recusa. Abian faz cara de cachorrinho, querendo expressar gratidão, enquanto Kiana diz que ele deve, mas não agora. Ela pede que ele espere e avisa para estar pronto quando ela chamar, o que ele aceita. Depois, ele vê um cortezinho na mão dela e logo enrola com seu lenço. Nossa garota parece surpresa com o gesto dele, mas, opa, acho que me enganei. Na verdade, ela tá furiosa porque sua preciosa mãozinha frágil foi machucada. É a Kiana, né? Como eu pude imaginar que isso seria algo romântico? Por sorte, Spy chega correndo com 2 sacos de moedas, fazendo os olhos de Kiana brilharem como se visse o amor da vida dela. As duas se abraçam felizes, com o coitado do Piak esmagado no meio. Agora que todos chegaram, César pede a mão dela para guiá-los em segurança. Nossa garota, que nunca aceitou a mão de ninguém antes, surpreendentemente aceita. Enquanto andam, Kiana, carregando o Piak desmaiado na cabeça, pergunta por que ele se aproxima dela. César explica que quer causar boa impressão, pois precisa de algo dela. Kiana logo percebe que ele quer uma ferramenta mágica e admite saber dos pedidos de pesquisa dele na academia, o que César não nega. Entendendo as intenções dele, ela fala algo pessoal e avisa que ele errou ao declarar amizade cedo demais, pois poderia prejudicar sua reputação. Mas ele só sorri, parecendo lisonjeado com a preocupação dela. Ela conclui que ele não liga para isso e se interessa mais pelo desenvolvimento de ferramentas mágicas. Sem rodeios ou meias palavras, ela pergunta diretamente se ele quer namorá-la, deixando César atônito e quase tropeçando de choque. Kiana acha que seu plano de sedução falhou, então propõe um relacionamento contratual caso ele não queira namorar. Como César não disse nada, ela sugere, esperançosa, que poderiam fingir estar namorando se ele preferir. O pássaro gorducho está furioso, totalmente confuso com o absurdo que sua dona está falando. Quando a tensão aumenta, César, com dor de cabeça, pede silêncio e sugere irem à sua casa para discutir a proposta calmamente. Meu garoto ficou traumatizado. E é isso por hoje, pessoal. O que acharam? Não esqueçam de curtir e comentar se querem mais para sabermos. Inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações.